No ar, Jovem Pan Esporte. Fique por dentro do esporte em nossa região. Apresentação Marco Antônio. Jovem Pan Esporte. Quer manipular seus medicamentos com confiança, qualidade e preço justo? Center Fórmulas Manipulação Santa Terezinha. No Shopping Vale das Cachoeiras, número 180. Fone 42 3523 1424. WhatsApp 42 98821 3904. Com estacionamento próprio. Visite nossas redes sociais. Center Fórmulas. Posto Iguaçu Conveniência, combustível de qualidade e uma completa loja de conveniências. O melhor café da região, acompanhado de doces, salgados e o delicioso hambúrguer. Para o encontro com os amigos, chopp e bebidas em geral, além de uma loja completa com presentes e acessórios. Venha conferir o ótimo atendimento do Posto Iguaçu Conveniência, Rua 7 de Setembro 962, em Porto União. Confira também Posto Iguaçu Conveniência nas redes sociais. Bom dia, Tiago, bom dia, Juliano, e bom dia também você ligado aqui nos 98.3 da Rádio Jovem Pan União da Vitória e também em todas as nossas plataformas digitais. A partir de agora, nosso Jovem Pan Esporte desta segunda-feira. Olha, eu quero que sua semana aí seja incrível, querido, tudo certo, um bom início de semana para você, sempre, claro, ligadão aqui na Rádio Jovem Pan de União da Vitória. Muito bem, para começar o nosso Jovem Pan Esporte de hoje, tem muita notícia, muita informação. Na segunda-feira, sempre assim, carregado de informações, aliás, todos os dias, mas segunda-feira tem resultados aí dos regionais e tudo mais. Mas eu quero começar aqui falando sobre o campeonato Sub-20, a Copa Sul-Americana Sub-20, que está sendo disputada na Venezuela pela seleção brasileira. Não falar do resultado de ontem do Brasil, que venceu a Bolívia pelo placar de 2-1, mas falar do Brasil que perdeu para a Argentina pelo placar de 6-0. E você que está em casa aí, você, Juliano, você, Tiago, vão concordar comigo com uma coisa. Tem que mudar essa regra, gente. Porque no Brasil não é obrigatório o time liberar o seu jogador quando a seleção é sub-20. Isso tem que mudar. Olha, nós já não fomos à última Olimpíada. Isso porque as equipes brasileiras não liberaram os seus jogadores para a seleção. Agora, levamos um 6-0 vergonhoso da equipe da Argentina, da seleção argentina. Agora eu pergunto para você, os melhores jogadores, por exemplo, do seu Corinthians, Juliano, estavam na seleção brasileira? Não, estavam disputando a Copa São Paulo de Júniores. Os melhores do São Paulo estavam na Copa São Paulo. Os melhores jogadores do Flamengo, onde estavam? Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, o Lohan, jogador que provavelmente essa semana será vendido por milhões de euros. Estava na seleção brasileira? Não. Agora, outros jogadores, por exemplo, milionários, Hendrick, o Estevão do Palmeiras, estavam nessa seleção brasileira que levou 6-0 da Argentina. E se esses jogadores estivessem nessa seleção, eu acho que a coisa seria bem diferente. Agora, por outro lado, vamos falar da Argentina. A Argentina tem o Echeverri, que é uma das maiores revelações dos últimos anos na Argentina. Ele estava na seleção, estavam lá os principais jogadores da Argentina, que foram convocados, e todos aqueles jogadores da seleção argentina que foram convocados estavam na seleção. Um pouco também, gente, é política. Esta atual direção da CBF não está sabendo conversar com os clubes. A CBF manteve o Ramon como técnico da seleção brasileira, e ele também não usa a sua política para conversar com os clubes. Olha, me libera pelo menos um jogador, 2 jogadores. Aí não libera. O que o cara faz? Ele faz um amontoado daqueles jogadores que foram liberados, não que sejam aí maus jogadores, muito pelo contrário, são jogadores todos eles profissionais, mas o que acontece? O que sobrou vai para a seleção brasileira sub-20. O que dói mais na gente como brasileiro
é saber que se a gente juntar os jogadores sub-20, que eu dei exemplo aqui desses jogadores que temos sub-20, nós teríamos, sem dúvida, a melhor seleção do mundo sub-20, a melhor seleção de base do mundo, mas ao invés disso a gente leva aí 6-0 da Argentina. Lembrando que, claro, o Brasil venceu ontem pelo Mundial sub-20, sul-americano, venceu a Bolívia pelo placar de 2-1, mas isso não apagou o vexame que tivemos na estreia. Olha, Copa São Paulo de Futebol Júnior, nós tivemos aí ontem, ou melhor, no sábado, aniversário de São Paulo, o São Paulo sendo campeão em cima do Corinthians, vencendo pelo placar de 3-2, o Corinthians vencia o jogo por 2-0, o São Paulo virou então para 3-2. Vamos começar aqui falando de alguns regionais. Campeonato Paulista, São Paulo 3-1 no Corinthians, Palmeiras 1, Novo Horizontino 2, Velo Clube 2-1 no Santos. A gente vê que várias equipes grandes de São Paulo acabaram perdendo neste final de semana. E falar ainda em São Paulo, o Santos aguarda para quarta-feira agora a chegada do Neymar. O Neymar ainda não assinou com o Santos, gente. O pai do Neymar já deu praticamente como certo o Neymar no Santos. Ele chega ao Brasil então nesta quarta-feira e deve ou não assinar então com o Peixe, mas já dá para dar aí quase 90% de chances do Neymar vestir a camisa do Santos. E falando ainda na semana, gente, hoje, segunda-feira, é o último dia para as equipes do Paraná da segunda divisão fazer a inscrição para participar do Campeonato Paranaense da segunda divisão 2025. A gente, claro que já tem conversa de bastidores que todas as equipes vão participar. Aquelas equipes que a gente já falou muito aqui vão participar desta competição. Todo ano tem uma desistência, né, gente? Uma ou outra equipe acaba desistindo em cima da hora, mas esse ano, pelo jeito, não vai acontecer isso. Inclusive, o nosso Iguaçuzão já está inscrito. E as equipes inscritas para hoje, segunda-feira, né? Tem até aí à meia-noite para as equipes poderem mandar a documentação para a Federação Paranaense de Futebol e já dizer, ó, eu vou participar do campeonato desse ano. Então tem até meia-noite de hoje e depois na quinta-feira, dia 30, acontece o arbitral na sede da Federação Paranaense de Futebol. E falando em futebol paranaense, que vergonha, né, gente? Que coisa horrível o clássico entre Atlético e Curitiba no final de semana. Para começar o jogo não foi nada bacana. Depois um 0-0 entre Curitiba e Atlético. Depois 2 jogadores expulsos, um para cada lado, e aquela pancadaria no final do jogo que só demonstra a decadência do futebol paranaense. Os grandes do futebol paranaense, que ambos vão jogar a Série B nesse ano. Esse clássico vai ter na Série B também, hein? Para torcedor do Atlético, torcedor do Curitiba, nós teremos esse mesmo clássico na Série B e foi desse jeito, um 0-0 com uma pancadaria generalizada. Ontem uma vergonha que tomou, claro, essas imagens para todo o Brasil, todo mundo, e esse é o nosso campeonato paranaense. Outros resultados: Rio Branco 2-0 no Cianorte, Andraus 1, Maringá 3, Operário 3-0 no São Joséense, Cascavel 1, Azures 0 e o Londrina, hein? Quem diria, gente? 3 para o Londrina, 0 para a equipe do Paraná. Operário é líder com 11 pontos, em segundo veio Londrina com 10, depois em terceiro o Cianorte com 9, o Maringá também tem 9 e o Azures 9 pontos, em sexto o Atlético Paranaense, sexto, não é sextou não, sexto lugar a equipe do Atlético Paranaense com 8 pontos, o Cascavel é o sétimo com 8, o Coritiba, gente, ó, ninguém tá brincando aqui não, hein, e não é equipe reserva, é equipe titular. O Coritiba é o 8º colocado no campeonato com 7 pontos. Rio Branco tem 6, o Andraus é o 10º com 4, na zona do rebaixamento. Brincadeira, hein? Paraná Clube, será que vai voltar para a segunda divisão, hein? Paraná Clube com 2 e São Joséense com apenas 1 pontinho ganho. Já no campeonato catarinense, gente, teve clássico também, teve alguns empurrões,
alguma coisa ali entre Figueirense e Avaí, mas nada comparado ao que deu o Atletiba em Curitiba. E no Clássico Catarinense, o Avaí perdeu em casa, lá na ressacada, para o Figueirense pelo placar de 1-0. Tivemos ainda Joinville 1, Brusque também 1, Hercílio Luz 0, Santa Catarina 1, Marcílio Dias 1-1 com o Caravaggio, Concórdia 2-1 na Chapecoense e o Criciúma ficou no 1-1 com o Barra. Aliás, o Criciúma é o líder da competição com 7 pontos, mas grudadinho ali está o caçula do Campeonato Catarinense, o Santa Catarina, lá de Rio do Sul, com 7 pontos. Chapecoense também é o terceiro com 7. Depois vem Joinville 6, Figueirense 5, aliás, Marcílio Dias e Avaí também tem 5, Concórdia e Barra com 4, Brusque e Caravaggio com 3, Caravaggio já abre aí a zona do rebaixamento, e em último está o Hercílio Luz com apenas 1 pontinho ganho na competição no Catarinense, portanto. Vamos com outras informações aqui também sobre o Campeonato Carioca. Nós tivemos nesse final de semana a volta da equipe principal do Flamengo e chegou vencendo o Volta Redonda pelo placar de 2-0. O Fluminense ficou no 0-0 com o Madureira, o Botafogo 2-0 no Bangu e o Vasco goleou a Portuguesa pelo placar de 4-1. Maricá é o líder com 11 pontos, Maricá que é o caçulinha do Campeonato Carioca. Volta Redonda e Vasco tem 9 pontos, Flamengo tem 7. Aí os 4 classificados. Depois temos Nova Iguaçu também com 7, Botafogo com 6, Portuguesa e Fluminense também tem 6, Sampaio Corrêa também 6 pontos, Boa Vista e Madureira tem 5 e o Bangu apenas 1 ponto na competição. Gente, algumas informações aqui agora sobre a Associação Atlético Iguaçu e também o Futebol Clube do Porto. O Iguaçu, como eu disse, já é inscrito para essa temporada do futebol, tem Campeonato Paranaense, tem também a Copa Paraná. O Iguaçu certo que vai disputar essas duas competições. Jogadores se apresentam na segunda quinzena do mês que vem agora, mês de fevereiro, então o Iguaçu não tem movimentação nos bastidores ainda, a não ser a sua base, né, suas escolinhas que não param, né, que continuam aí a todo vapor durante todo o ano. Nós sabemos que para esse ano o Iguaçu traz uma parceria com o Grupo Malucelli, grupo famoso já há muitos e muitos anos dentro do futebol paranaense e do futebol brasileiro. Já quem está treinando com bola é o Futebol Clube do Porto. Esse sim, já tem seus jogadores aqui, eles começaram a se apresentar lá no dia 20, tem jogadores chegando ainda no Futebol Clube do Porto, e o Porto passou a partir de quarta-feira da semana passada já a fazer seus treinamentos em 2 turnos, na parte da manhã e também na parte da tarde. O plantel do Futebol Clube do Porto hoje já conta com mais de 25 jogadores que estão aqui em nossas cidades e outros ainda devem chegar. O Porto disputa o Campeonato Catarinense Sub-21, que começa agora no início de março, e depois o Campeonato Catarinense da segunda divisão, que começa em junho. Então é muito esporte, é muita coisa para acontecer, e tudo isso, claro, que você vai conferir aqui na Rádio Jovem Pan. Além do quê? Além do Campeonato Brasileiro. Tudo isso é esporte, tudo isso você vai conferir aqui em 98.3 da Rádio Jovem Pan, União da Vitória, em todas as nossas plataformas digitais. Vou deixando por aqui, gente, o meu abraço para você que está sempre com a gente nesse horário, para você, Juliano, para você também, Thiago. Lembrando que o Grêmio também venceu, né, Thiago? 4-1 nesse final de semana em cima do Caxias pelo Campeonato Gaúcho. Abraço para todos, gente. Até mais. Tchau. Você ouviu Jovem Pan Esporte.